Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.webnode.com.br, bem como desse simples canal do YouTube José de Aquino Catequista, ao qual vos peço humildemente para que se inscrevam, curtam, ativem o sino, mas principalmente o compartilhe para seus vários amigos conhecidos e assim juntos estaremos propagando a palavra de Deus e vivenciando nossa santa missão de evangelizar. Pois bem, o tema de hoje será desculpas para não servir a Jesus Cristo. Muitos, para não deixarem uma vida de pecados, de vício, ou melhor, para não deixar Jesus reinar na sua vida, no seu coração, na sua vontade, se agarram a várias desculpas, dentre elas citaremos algumas. Primeira, a vida é muito curta, eu não sei quando vou morrer, por isso eu tenho mais que aproveitar a vida, me divertindo, fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz feliz. Resposta. Muitos que assim dizem não sabem ou esquecem que a morte não é a extinção da vida, mas a passagem de uma maneira para outra, uma maneira de viver para outra. Em outras palavras, a passagem para uma vida eterna, feliz com Deus, que chamamos céu, ou uma vida eterna infeliz sem Deus, que chamamos inferno. Realmente, a Sagrada Escritura nos ensina que enquanto vivemos aqui na Terra, somos peregrinos, rumo à vida eterna, rumo à eternidade. Basta você conferir Hebreus capítulo 13, versículo 14, com Eclesiástico, ou melhor, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5. Está escrito também que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal divino. E esta verdade você encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, versículo 10. Mas quando iremos comparecer diante do tribunal divino? Nós, cristãos católicos, acreditamos que haverá dois juízos, o particular e o universal. O particular nos diz que é logo após a morte. Lá em Hebreus 9, 27, está escrito que está determinado que o homem morra uma só vez e logo após vem o juízo, o julgamento divino. Já o juízo universal será na segunda vinda de Cristo. Está descrito, mencionado em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Mas diante dessa realidade, que assim que nós morrer, haveremos de prestar conta a Deus, é que Jesus nos pede para vigiarmos, praticando o bem, buscando uma vida virtuosa, uma vida santa, evitando a prática do mal e uma vida de pecados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora de quando haveremos de comparecer, de quando haveremos de morrer. Por isso, gente, é necessário que possamos
levar a sério. Realmente a vida é curta. Tão curta diante da vida eterna que a palavra de Deus a compara como um vapor que se vê por alguns instantes e depois logo se desfaz. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Já em Salmo 39, versículo 5 a 7, diz que a nossa vida terrena é como uma nuvem que passa ligeiramente. Já em Eclesiástico, capítulo 18, versículo 8, compara a nossa vida terrena diante da vida eterna como um grão de areia diante da terra, como uma gota d'água diante do mar. E isso é uma pobre analogia diante da realidade. Pois bem, o próprio Cristo nos ensina que essa vida nos foi dada para buscarmos, tentarmos fazer a vontade de Deus. Por mais breve que ela nos seja, ela nos foi dada para isso, para tentarmos conquistar a salvação eterna para a qual fomos criados. E essa verdade você encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 12, que nós fomos criados para a vida eterna, para a eternidade. É sério, você pode também verificar em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18, que a nossa missão aqui na Terra é procurar conhecer, amar e servir a Deus. E Jesus Cristo é Deus. Isso nós vamos ter uma oportunidade de estudar depois, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, para muitas pessoas, principalmente na fase da juventude, o aproveitar a vida significa estragar a saúde, encurtar a própria vida através das bebidas alcoólicas, da nicotina, da maconha, da cocaína, do crack e demais drogas ilícitas e prejudiciais. É frequentar baladas, farras, prostíbulos, motéis. É a prática da prostituição, do adultério. Ou melhor, grande engano e ilusão. Fazer assim, gente, isso é ir contra, é remar contra a maré. Pois está escrito na santa palavra de Deus que não há verdadeira paz nem felicidade para o ímpio. Ou melhor, para a vida de pecados. Você pode conferir essa verdade em Isaías, capítulo 48, versículo 22. E a realidade está aí para mostrar que são muitos que já perderam e perdem a vida devido aos vícios de qualquer droga, principalmente aquelas ilícitas e prejudiciais, no caso aí a maconha, o crack, a cocaína e até aquelas que são liberadas, bebidas alcoólicas. São muitos que já perderam a vida devido a um câncer provocado pelo vício do cigarro, uma cirrose hepática provocada pelas bebidas alcoólicas. São muitos que perderam a vida por causa das drogas, crack, cocaína. São muitos. Tantos casamentos destruídos devido à traição, à infidelidade conjugal.
tantas almas contaminadas e indo em direção ao inferno pela prática da prostituição, do adultério, quando realmente gostamos de alguma coisa, nós fazemos tudo para preservá-la. Assim deve acontecer com nossa vida e não nos iludamos em acreditar e pensar que estaremos aproveitando a vida, estragando ou acabando com a mesma. Segunda desculpa, não, é quase semelhante à primeira: não sirvo a Jesus, nem lhe obedeço, porque se assim fizer, eu vou ser muito triste, pois tenho que abandonar as baladas, as farras, o sexo antes e fora do matrimônio, as drogas, as bebedeiras e tantas outras coisas que, apesar de dizerem que são pecados, é gostoso, a carne gosta e traz muita alegria, felicidade. Outra grande ilusão, porque a verdadeira felicidade não consiste em satisfazer todos os impulsos e desejos carnais, mas resulta da harmonia que promove, da harmonia da pessoa com uma conduta reta, benéfica e cristã, pautada de acordo com a vontade de Deus, nosso Criador e Pai Celeste. É essa harmonia que promove a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Em outras palavras, o SIC, o Catecismo da Igreja Católica, nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, na glória humana, nem no bem-estar ou no poder, nem em nenhuma criatura, mas apenas em Deus, fonte de todo o bem. Você pode conferir lá no parágrafo 17 e 23. Continua o SIC. O homem foi criado por Deus e para Deus. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Parágrafo 27. Em outras palavras, podemos dizer que o coração do homem foi criado e programado para Deus, e isso de tal forma que nada nesse mundo nos basta, que nada neste mundo mata a sede de felicidade que temos. E para enfatizar essa verdade, o Catecismo, lá no parágrafo 30, cita aquela famosa frase de Santo Agostinho: Deus, vós nos criaste para ti, e nosso coração ficará inquieto enquanto não repousar em ti. Que grande, que bela e verdadeira frase. Convenhamos que só o fabricante de um carro tem o direito, ou pode dizer com segurança, as regras para um bom e correto funcionamento do carro que ele fabricou. Semelhantemente, somente Deus, nosso Pai Celeste e Criador, através da sua onisciência, pode nos dizer com segurança as regras para conquistarmos, conseguirmos ter
a verdadeira felicidade para a qual Ele nos criou. Então, sabiamente nos diz o Padre Zezinho, no seu livro Nós os Católicos Romanos, já está na 37ª edição, editora Santuário, que a lei moral da Igreja, a vontade de Deus, não é para segurar o homem ou prejudicar a sua felicidade. Ele até faz uma comparação muito bonita. Ele diz assim que, assim como em um carro, o freio é importante, necessário, mas é a direção que o leva, a direção do acelerador que o leva a determinado lugar. Embora o freio sendo necessário em alguns momentos, quem determina aonde ele vai, o veículo, é a direção, é o acelerador. Semelhantemente, a lei moral da Igreja não serve para segurar o homem, para impedir a sua felicidade, muito pelo contrário, serve para o ajudar a chegar ao seu destino, ao seu bem supremo, que é Deus. A salvação eterna para a qual foi criado. E aí aparece, Deus nos presenteou também com a existência do nosso sábio padre Nery Feitosa. São dois padres que eu gosto muito de ler. No seu livro Conversando sobre a Moral, ele vem nos lembrar que as alegrias mundanas, os prazeres e lazeres mundanos, ou os desejos carnais, como dizem a desculpa, são atraentes realmente, mas acarretam 3 inconvenientes. Primeiro, saturam depressa. Por exemplo, o dinheiro só dá prazer até determinado tanto. A partir de então, passa a dar mais preocupação do que satisfação. Isso nos faz lembrar o que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9 a 12, que a riqueza em alguns ricos o impede de dormir, é claro, tranquilamente. O medo de perder a riqueza lhe dá muitas e grandes preocupações. Segundo, acabam depressa. É só enquanto dura o efeito, como por exemplo, da cachaça, da droga, da dança, certamente acabam na vida presente. Terceiro, deixam ressaca. O efeito de um porre ou de uma noitada é maior que os prazeres sentidos e experimentados. E aí ele arremata, conclui com essas grandes verdades. Já as alegrias do estado de graça aumentam indefinidamente, permanecem naturalmente, não têm ressaca e desembocam na glória da eternidade. Tais verdades não negam a necessidade de lazeres, diversões honestas, puras, de acordo com a vontade de Deus. Tanto o nosso corpo como o nosso espírito precisam de descanso, de alívio. E tais descansos e alívios nos é proporcionado através de muitos lazeres, prazeres puros, honestos e de acordo com a palavra de Deus. Essa verdade nos é ensinada num catecismo antigo,
que eu tenho, está vendo nos sebos da internet, O Caminho da Vida, de Monsenhor Álvaro Negromonte, é antigo, mas a verdade permanece. E vem novamente o Padre Zezinho, sabe o Padre Zezinho que nesse mês fez 80 anos, no seu best-seller O Direito de Ser Jovem, nos ensinar que a vida sem prazer não tem sentido. Com licença. Faz parte. Pois bem, o Padre Zezinho nos ensina nesse livro que o tempo, as circunstâncias se encarregam de mostrar que a vida sem prazer não tem sentido, mas que também não tem sentido uma vida voltada somente para o prazer. Certos prazeres em si não são pecaminosos, mas a maneira de os praticar é que pode conter exageros, irresponsabilidades, desvios e daí os pecados. Aqui ele nos ensina que a Igreja Católica encara o prazer como meio de chegar a Deus, desde que seja inocente e puro. Na medida em que se torna um fim em si mesmo e provoca distúrbios de conduta que prejudicam, diga-se de passagem, fisicamente e espiritualmente a pessoa, precisa ser controlado e até mesmo evitado. Padre Zezinho, Direito de Ser Jovem, páginas 63 a 69, sétima edição, edições paulinas. E aí vem novamente o nosso amigo também, Padre Nery Feitosa, conversando sobre a moral, também editora Santuário, nos ensinar que devemos usar as coisas da vida presente na medida em que elas nos conduzem e não impeçam a posse da eterna glória. E nos lembra a regra de Santo Inácio de Loyola para nos ajudar nessa busca de harmonia, de se divertir sem entristecer a Deus, sem o desobedecer, que é a regra do tanto quanto. E aí, no livro aqui se encontra essa regra onde diz o seguinte: o homem tanto há de usar as coisas da vida presente, quanto elas o ajudem a chegar ao seu fim supremo, que é Deus. E tanto deve apartar-se delas, quanto o afaste do mesmo fim. Nery Feitosa, em Conversando sobre Moral, página 24 a 25, 10ª edição, editora Santuário. Passemos para a terceira desculpa. Meus pecados são muitos e graves. Não estou preparado para me dedicar a Jesus nem à igreja. Tal pessoa esquece, ou não sabe, que Jesus nos aceita e nos chama da maneira como estamos e como somos. Disse Jesus, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você encontra isso em Mateus 9, versículo 12 a 13. É bom lembrar também de que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18 a 19. Arrepende-se, deixa o mal, e verás que teus pecados, embora sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve. Promessa muito bonita que Deus nos faz, na medida em que nós procuremos nos converter diariamente.
Não é fugindo ou rejeitando a luz, que é Jesus, que conseguiremos sair das trevas do pecado em nossas vidas. Quanto mais rejeitamos a luz, que é Cristo, e seus ensinamentos, mais em trevas, pecados e vícios ficamos e vivemos. Portanto, não esperemos estar preparados, limpos e puros para servir e obedecer a Cristo, pois está escrito que sem Jesus, sem a sua graça e o poder de Cristo na nossa vida, nada de bom podemos fazer, nenhum mal podemos evitar. Você encontra essa verdade em João capítulo 15, versículo 1 a 5. Passemos para a quarta desculpa. Se todo mundo peca, por que eu não posso pecar? É claro que você pode pecar. É claro que você pode escolher ou viver ou buscar uma vida de pecados em vez de uma vida virtuosa e santa. Mas fica a pergunta, o que é mais benéfico para a nossa salvação eterna? É uma vida de pecado ou uma vida virtuosa? Lembremos o que o apóstolo Paulo nos diz, que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Não esqueçamos que nós seremos julgados não é pelo pecado dos outros, é pelos nossos. Romanos 14, versículo 12. Já foi dito com muita sabedoria que quem quer ser bom procura se espelhar nos bons exemplos, por menores que sejam. Mas quem não quer ser bom só cita os maus para continuar como está. Uma verdade muito pesada, viu, gente? Mas verdade. Passemos agora para a quinta desculpa. Não faço nenhum voto ou propósito de obedecer a Deus, a Jesus, porque sei que mais cedo ou mais tarde vou quebrar esse voto com um pecado, desobediência. E aí vem essas grandes verdades. O fato de sentirmos fome e sujar nosso corpo todos os dias não nos impede de alimentar e limpar nosso corpo diariamente. Semelhantemente, a realidade que pecamos diariamente não deve impedir de lutarmos o máximo possível contra uma vida de pecados. Pois a vida da alma é semelhante à vida do corpo. São duas vidas que precisam de cuidados, de alimentos, precisam ser preservadas e fortalecidas através de esforço e sacrifício paciente que se renova a cada dia e que deve continuar até a nossa morte. Hoje, lave-se e alimente-se para hoje. E assim sucessivamente até o fim da sua vida. Faça o mesmo com sua alma. Purifique-a e alimente para hoje. Mas quais são os alimentos do espírito, da alma? Comecemos então com a oração, a qual Santa Teresa nos ensina que é a respiração da alma. A pessoa que não ora, que não deixa a sua alma respirar através da oração, morre sufocado por uma vida de pecados. E nessa oração devemos pedir a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento, de uma constante conversão, que são dois outros alimentos para a alma. Devemos também buscar uma vida virtuosa, a prática das virtudes, a participação da Santa Missa, a escuta, estudo e vivência da Palavra de Deus. E isso sem pensar em um futuro que talvez não venha e, se vier, tem seu próprio encargo. Com muita sabedoria também nos ensina o Padre Zezinho, no seu livro A Arte Difícil de Ser Bom, que é impossível nunca errar, nunca pecar, porém é possível e necessário procurarmos pecar o menos possível.
Que sábia, que grande verdade é essa, gente? Jesus jamais prometeu a impecabilidade aos seus seguidores, servidores, mas nos pede que procuremos lutar contra uma vida de pecados e ter um catecismo, aquele catecismo da família bem pequenininho, lançado lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ele lá nos ensina uma verdade muito bonita. A cada queda que o pecado te levar, ergue os olhos, o coração para Deus, pede a Ele para te levantar. A cada queda, levanta-te e Deus te dará a graça da morte te encontrar em pé. Tá vendo aí, gente? Deus, lá também está escrito, Deus não olha para a gravidade dos nossos pecados, mas para a sinceridade do nosso arrependimento. Pois bem, passemos agora para a sexta desculpa. Deus me deu a liberdade de escolha, portanto, não pode me obrigar a servir nem obedecer a Ele. Olha, realmente Deus nos deu a liberdade de escolha.